A palavra que eu trago para a igreja hoje, ela tem o tema Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler Juízes, capítulo 6, versículo 1 e 3, para nós iniciarmos a palavra. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. É interessante que 350 anos após Josué ter entrado com o povo na terra prometida, o Senhor levantou 14 juízes para defender e para julgar o seu povo. Interessante que o primeiro que Deus levantou antes foi Moisés, como nós conhecemos bem a história. Deus já o paquerava desde criança, Deus já o protegeu desde bebê, porque tinha uma enorme obra para fazer através da vida de Moisés. Obra essa que nós conhecemos muito bem, sabemos, conhecemos bem essa história. E Moisés caminha com o povo em rumo a uma promessa que Deus havia feito de que eles iriam sair da servidão, iriam habitar, iriam viver numa terra aonde manaria leite e mel, aonde que o Senhor estaria à sua proteção, uma terra dada por herança pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que eles caminham por 40 anos, e 40 anos sabemos que nem sequer as suas vestes e nem os seus sapatos desgastaram, porque o Senhor não deixou. Como pode se viver 40 anos aonde não se planta, não se colhe, aonde não se há água, não há recurso para se viver, não é lugar de se viver, é lugar de passagem. Mas o povo peregrinou por muito tempo, mas eles conseguiram por quê? Porque a mão de Deus era sobre eles. Eles não imaginavam nunca que o Senhor iria entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porque era o povo, era um xodó de Deus. Sabemos que Israel é os olhos do Senhor estão sobre Israel. É por isso que é pregado em várias igrejas que não consegue se destruir, porque Deus não permite. E esse povo saiu do Egito em rumo à terra prometida, e durante todo esse tempo o Senhor era com eles, o Senhor os protegia, o Senhor os guardava. A Bíblia diz que durante o dia, aquele sol escaldante, vinha uma nuvem e os protegia do rigor do sol. À noite viria um clarão de luz e os iluminava. A Bíblia diz que quando a fome apertava, o Senhor enviava maná dos céus para matar a fome do povo. E quando o povo sentia sede, o Senhor até mesmo pediu para que Moisés tocasse na rocha, para que da rocha manasse água fresca e limpa para saciar a sede do povo. Mas mesmo assim, esse povo não correspondeu às expectativas que Deus havia posto sobre eles. E agora nós vemos aqui, 350 anos depois, eles já habitando na terra prometida, aonde o Senhor havia dado a eles. E agora
eles viviam debaixo de uma opressão. Toda a sua colheita era saqueada, os seus gado, as suas ovelhas, tudo era arrancado deles. Eles procuraram fazer habitações em lugares improváveis, para quê? Para que tentasse ocultar alguma coisa dos seus inimigos, porque a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos devoradores. E isso porque estava acontecendo? Porque mais uma vez o povo abriu exceção para um outro tipo de adoração. Abriram na terra prometida, fizeram um altar ao Deus estranho. E mais uma vez, o povo de Deus, depois de ter passado por tanta coisa, novamente vivendo em apuros, simplesmente por causa de desobediência, por causa de quebrar a sua aliança com o Eterno. E conosco não é diferente. A Bíblia diz para nós que o segundo estado é pior do que o primeiro. E nós que já sofremos tanto lá atrás, já nos batemos tanto lá atrás, foi tão difícil chegar até aqui, agora por que por qualquer coisa resolver abandonar tudo, largar tudo, enterrar tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que aprendemos? Por quê? Se sabemos que o segundo estado é pior do que o primeiro. Sabemos que quando nós erguemos as mãos para Deus, quando nós resolvemos abrir o coração para que Ele faça morada, a Bíblia diz que existe dois senhores, e não se pode agradar os dois, porque quando agrada um, desagrada o outro. Quando você levanta suas mãos que declara que você é de Cristo, você levanta a guerra com o inimigo da sua alma, chamado diabo, o Satanás. E a Bíblia diz que ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Precisamos ter a maturidade e inteligência para discernir essas coisas. Para quê? Para que nenhum mal chegue à nossa porta. Porque bem sabemos que quando temos a proteção do divino, o diabo não tem poder sobre nossas vidas. Quando nós estamos debaixo da promessa, o diabo não tem poder nas suas finanças, não tem poder sobre seus filhos, não tem poder sobre a sua casa. Precisamos guardar o contato. E mais uma vez, o povo vivendo em situação lastimável. Agora não mais no Egito, agora na sua própria terra, no seu próprio lugar. Porque é assim que o inimigo faz. Ele não tem ocasião e época para tentar te destruir, te derrubar, roubar de você aquilo que Deus tem para você. E a Bíblia diz que o povo volta a clamar. A Bíblia diz que o povo volta a se render. O povo volta a querer reparar os seus altares. 2 Samuel, aliás, Juízes 6, verso 11 a 14. O povo está lá vivendo, sendo saqueado, roubado, sendo humilhado. Clama ao Senhor. E nada mais mexe com o coração de Deus quando nós nos achegamos a Ele quebrado, sensível. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. É tão fácil nos retratar. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. E às vezes eu vejo pessoas com tanta dificuldade em se retratar, em pedir perdão. Algo que vai proporcionar uma mudança de vida, vai sarar o seu interior. Simplesmente reconhecer o nosso estado, reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. É tão simples, isso é um sentimento nobre. Quando reconhecemos que erramos, como pedimos perdão a alguém, isso é uma coisa nobre, isso é uma coisa louvável, Deus se agrada com isso. E aí o povo volta ao arrependimento e clama a Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiazarita.
E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão apenas 30 anos tinha de idade, e obviamente a história que nós estamos contando aqui, do resgate do povo de Israel, a descendência dele passou por isso. Então ele viu contar as maravilhas, contar as provisões de Deus, o que aconteceu durante a jornada, Deus trazendo o seu povo de volta. Mas ele agora questiona com Deus: mas se o Senhor é conosco, por que sobreveio todas essas coisas sobre nós? Por que está acontecendo isso? E a Bíblia vai dizer que o Senhor reanima Gideão. Ele tenta fugir, ele diz que ele é o menor de sua casa. Eu sou o menor da minha casa, a minha família não é uma família influente, o meu clã é o mais inferior. Ele colocou um monte de questionamentos para que Deus não o trabalhasse, ele mesmo não acreditava nele. Quantas vezes de nós somos assim? O Senhor quer realizar a obra através de nós e nós mesmos não acreditamos no nosso potencial. Quando Deus designa algo para que nós fizermos para Ele, é porque Ele já viu capacidade em você, é porque Ele está com uma maleta cheia de capacidade para te entregar, mas você precisa aceitar, você precisa entender e você precisa confiar no chamado que Deus tem para a sua vida. E Gideão resolve, e o Senhor ainda disse mais: o exército inimigo é como o gafanhoto devorador, é inúmero quanto a areia da praia, mas eu vou os entregar na tua mão, como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Quando nós nos colocamos na posição de fazer algo para Deus, os irmãos, observe que as lutas, elas se levantam. Davi vivia cuidando da ovelha de seu pai, apareceu lá um urso, ele deu cabo do urso, apareceu um leão, ele deu cabo do leão, mas depois que ele enfrenta o gigante de Golias e ele vence aquela batalha, que ele defende a sua nação, a qual estavam sendo hostilizados pelo inimigo, e quando ele vence aquela batalha, automaticamente, o seu líder, o rei Saul, era para pegar Davi e colocar numa redoma, porque foi através de Davi que Deus operou o grande milagre de vencer aquela batalha. Mas interessante que aí a perseguição começou, Saul querendo matar Davi. Sempre quando nós nos posicionamos para fazer algo para Deus, se prepare que as lutas vão vir. Se prepare que as tempestades vão aparecer, mas o Senhor é contigo por onde queres que andares. Não temas, porque o Senhor é contigo. As tempestades vão vir, o gigante vai se levantar, inúmeros gigantes, mas o seu Deus é maior que todo obstáculo. Não existe nada que Ele não possa fazer. E ainda mais quando Ele tem obra a realizar através de você. E a Bíblia diz que então o Senhor chama Gideão e diz: olha, o primeiro passo, você precisa destruir o altar de Baal que seu pai levantou aí. E ele, com medo da revolta do povo, com medo dos religiosos, ele resolve à noite ir lá e destruir o altar. Ele vai à noite e destrói o altar. E quando chega pela manhã, ele levanta e ergue um altar ao Deus de Israel, ao seu Deus. E quando o povo de manhã percebe que o altar a Baal havia sido destruído, o povo se enfurece com aquilo e pergunta quem é que foi que fez aquilo. E disseram: foi Gideão, filho de Joás.
Então eles procuram Gedeão para o matar, e o pai dele entra na frente e diz: olha, se Baal verdadeiramente fosse Deus, nós não estaríamos passando pelo que estamos passando, ou mais a mais, quando meu filho destruiu o altar, ele o mataria, e ali, com essas palavras, o povo acalmou os seus ânimos, acalmaram os seus ânimos, e a Bíblia diz que Gideão pega essa incumbência, de não buscar o povo como Moisés fez, mas de defender a porção que Deus havia dado para eles dos seus inimigos, porque eles esperavam o povo fazer a colheita, e vinham e saqueavam e levavam tudo. E a Bíblia diz que ele malhava o trigo no lagar. O lagar sabemos que é lugar de prensar uva, mas isso era uma estratégia que ele usava para quê? Para omitir dos seus inimigos o que ele estava fazendo, para tentar conservar, armazenar, guardar alguma coisa, para que eles não morressem de fome. E Israel cada vez mais empobrecia, com os seus inimigos saqueando tudo. Mesmo assim, Gedeão, vendo o anjo do Senhor falando com ele, ele levanta um altar, o anjo do Senhor, vem uma chama e consome o altar que ele levantou. Mesmo assim, ele ainda estava com uma dúvida no coração, e ele resolve fazer prova com Deus, porque não era uma qualquer obra que ele ia fazer. Todos nós somos assim, irmãos, precisamos fazer prova desse Deus, precisamos, quando ouvirmos alguma palavra que diz que é Deus que está falando, você precisa fazer prova daquilo, porque muitas das vezes a gente toma a decisão porque alguém falou, e às vezes a gente nos dá mal, por quê? Porque nós não fizemos prova daquilo, não passamos a limpo, precisamos passar a limpo, e foi o que Gideão fez. Verdadeiramente o anjo do Senhor falou comigo face a face, mas eu quero ter certeza que se realmente Deus quer que eu faça tão grande obra, porque ele se viu incapaz de fazer. E em Juízes 6:36 vem a primeira prova. Juízes 6:36 vem a primeira prova que Gideão faz com Deus. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão. E Deus concede como ele assim pediu. Se é isso que tu quer, então eu vou fazer para você ver que eu estou contigo. Então, quando chega de manhã, conforme ele desenhou, assim aconteceu. Mesmo assim, ele vendo a primeira prova, ele não se conteve, ele resolve fazer a segunda prova. Juízes 6:39 a 40. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda eu falar só esta vez. Rogo-te que, só esta vez, faça a prova com o velo. Rogo-te que, se o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. A noite se seguiu, e mais uma vez o Senhor provou que estava com ele. Quando Gideão passa pela segunda prova, Deus permite que ele veja aos seus olhos que aquilo que ele pedia era concedido. Ele se encorajou e disse: verdadeiramente Deus é comigo. Então ele convoca o povo, e a Bíblia diz que ele manda recado para as aldeias vizinhas, e monta um exército, e a Bíblia diz que esse exército chega a 32 mil homens. Esse exército forma 32 mil homens com Gideão para enfrentar os seus inimigos.
Mas Deus olha para Gideão e para o povo e diz: Gideão, meu filho, tem muita gente nesse exército, tem muita gente no meio desse povo. Mande que os covardes e os medrosos voltem. Mande que os covardes e os medrosos voltem. E Gideão convoca o povo e agora diz: olha, o Senhor manda dizer que os que tiver com medo e os covardes, está liberado, pode ir embora para casa. E 22 mil homens abandonaram o exército, ficando apenas 10 mil homens. Muitas das vezes, irmãos, quando Deus nos levanta para fazer algo para Ele, existem pessoas, às vezes, que caminham conosco, às vezes que são nossos amigos, que precisamos dizer: olha, não vai dar para continuar andando contigo, não é porque você é melhor não, é porque existem pessoas que vão atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. A obra que Deus tem para fazer na sua vida, muitas das vezes existem pessoas que andam com você, mas Ele está atrapalhando você. As conversações, os hábitos, os costumes, por quê? Porque muitas das vezes eles não têm a mesma fé que você, eles não reverenciam o mesmo Deus que você, eles não têm o mesmo entendimento que você. Muitas das vezes anda dando um tapinha nas suas costas, mas a vontade de enfiar um punhal nas tuas costas é ver a sua derrota. Mas como a gente não consegue ver como Deus vê, a gente vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as intenções de nosso coração. Mesmo assim, restando 10 mil homens, o Senhor chama Gideão e diz: meu filho, ainda tem muita gente nesse negócio. Ainda tem muita gente nesse negócio. Leve esses 10 mil homens para o ribeiro, para que lá eles possam beber água, e lá nós vamos fazer uma seleção aí nesse povo. E desceram os 10 mil homens para o ribeiro. E desses 10 mil homens que desceram, haviam atitudes que ao beber água o Senhor foi reprovando. O Senhor foi reprovando, foi reprovando, foi reprovando. E no final das contas, ficaram 300 homens com Gideão. Mas Gideão estava convicto do Deus que servia. Até então ele já tinha feito prova de Deus. E é isso que nós precisamos fazer prova do Deus que servimos, para saber que nós não estamos contando historinha. Nós aqui não estamos contando historinha, não. Os fatos que nós narramos são verídicos, são verdadeiros. E a palavra de Deus ela tem se cumprido a cada dia. E existe uma promessa aqui nessa palavra que ainda não foi cumprida, mas que a qualquer momento ela vai nos surpreender, ela vai nos surpreender. Eu tenho convicção de que esse céu a qualquer momento ele vai se enrolar e o Filho do Homem vai aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar um povo que crê nas promessas dessa palavra. E aí eu coloco o nome dessa mensagem: muitos serão chamados e poucos escolhidos. E depois que eu coloquei, eu fiquei me perguntando: Senhor, em que classificação dessa eu estou? No chamado ou no escolhido, Senhor? Eu preciso saber. Me dá uma direção para que eu precise saber. E o que o Senhor manda te dizer, para você saber se você está nos chamados ou nos escolhidos, é no fruto que você tem dado. É pelo fruto que conheces a árvore. Qual é o fruto que você tem dado no seu trabalho, na tua faculdade, com a tua vizinhança, com os teus amigos, na tua igreja? Esse é um dos fatores principais que vai determinar se você é um chamado ou que você é um escolhido. Se quando a tua igreja precisa de você, se você está pronto, se você está apto a ouvir e obedecer. Se quando erramos, a nossa direção nos chama a um conselho para nos orientar. Muitas vezes tem pessoas que é repreendido, ele muda de igreja, como se a culpa fosse da igreja. E aí é que a gente vê se somos chamados ou escolhidos. Porque nós sabemos que numa colheita, ninguém colhe as árvores, eles selecionam os frutos. Então é pelos frutos que você vai entender se você é um chamado ou se você é um escolhido.
Ninguém precisa te dizer. Você mesmo vai se autoanalisar agora. Você vai pensar que com as suas atitudes, com os frutos que você tem dado, se você é um chamado ou se você é um escolhido. É os seus frutos que vai te responder. É Ele que vai te dizer. E a Bíblia diz que Gideão, com 300 homens, dividiu em 3 partes. Gideão temeu e o Senhor disse: então pega um dos teus homens e desce até o arraial do inimigo. E eles foram camuflados, escondidos, e quando chegaram próximo aonde os seus inimigos estavam acampados, ele viu um soldado inimigo dizer para o outro assim: olha, essa noite eu tive um sonho, que desceu algo sobre a nossa tenda, e destruiu tudo, e acabou com tudo. Aí o outro disse assim: então eu já sei o que é, eu vou te interpretar esse sonho. É a espada de Gideão que está vindo sobre nós. E a Bíblia diz que Gideão escutou aquilo e agradeceu a Deus, e voltou para os 300 e diz: olha, cada um pega as suas trombetas, pega uma tocha, e vamos, e rodeemos e cantamos, e vamos dar graça ao Senhor, porque o Senhor já nos entregou em nossas mãos. Por que que o Senhor selecionou de 32 mil homens, 300 homens, sem armas, sem nada? Porque nosso Deus é o Deus do impossível. Com 32 mil homens, eles poderiam até no futuro justificar a vitória. Mas nós fomos lá com 32 guerreiros, 32 homens valentes e fortes, e vencemos, expulsamos o inimigo, embora que eram muitos, nós expulsamos. Improvável com 10 mil, mas também ainda ia haver, mas éramos 10 mil, mas agora com 300 e sem arma, só o Senhor pode fazer tal coisa. Só o Senhor pode proporcionar tal coisa. Existem situações na nossa vida, quando nós chegamos ao nosso limite, quando nós achamos que é o fim, que acabou, aí o Senhor entra com a sua mão forte e poderosa. Ele entra, quando nós estamos perto de submergir, perto de nos afogar, Ele vem, pega-nos e traz-nos à tona para respirar, e diz: eu estou aqui, conta comigo. Precisamos crer nas promessas de Deus, precisamos confiar, porque o inimigo, ele não brinca. A todo momento os pratos são oferecidos, mas ele não está interessado em quem está lá fora, não. Ele não tem interesse em quem já está praticando as coisas erradas, não. O alvo dele, irmãos, somos nós. É eu e você que aqui estamos. Nós somos o alvo do inimigo. É por isso que nós precisamos ficar simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, sempre alerta como sentinela. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, mais uma vez, Ele veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Irmãos, esse Deus, Ele é fantástico, Ele é maravilhoso. Eu sou testemunha de que esse Deus faz, e faz infinitamente mais. Muitas das vezes nós sonhamos algo, e ao nosso ver é impossível, mas quando nós compartilhamos com Deus os nossos sonhos, e esse sonho agrada o coração, aquele sonho vai muito além do que pedimos ou que pensamos, mas precisamos compartilhar com Ele todas as nossas atitudes. Precisamos compartilhar os nossos passos, as nossas decisões, as nossas conversações, até mesmo a forma de lidar com pessoas. Nós temos que lidar com o ser humano da forma que, se Jesus estivesse aqui, como Ele agiria nessa ocasião, como Ele resolveria essa questão, esse caso, como Jesus resolveria, e nós procuramos resolver como Deus resolveria, como Jesus resolveria. Nós vemos quantas famílias que não se falam, irmãos, quantas famílias que não se falam, por briga e por herança, porque alguém disse alguma coisa, por quem falou alguma coisa, porque um comprou um carro mais novo, o outro já ficou com inveja. Vamos jogar essas coisas por terra, irmão.
vamos nos alegrar com os que se alegram, vamos chorar com os que choram, vamos compartilhar, irmão, a nossa vida, as nossas decisões com esse Deus Todo-Poderoso. Porque eu digo muitas vezes, nós que somos casados, existem homens que às vezes resolvem as coisas em casa, compra, vende, faz, sem compartilhar com a mulher, aí quando dá errado já sabe que vai vir no ouvido. Mas se você compartilhar, meu irmão, se vier lucro, é dividido, mas se vier prejuízo, é dividido também, não vai te causar problema. É por isso que em toda a nossa vida, se você tem dúvida em alguma coisa que você quer fazer, procura os seus líderes, procura o seu bispo, procura um pastor que tem sua confiança, conversa com ele, diz o que está pensando em fazer, qual o parecer, porque muitas das vezes nós estamos no problema, irmão, e não conseguimos ver o abismo que está do lado, mas aquele que está de fora, à distância, ele consegue ver, e às vezes nós entramos, e quando vê a gente cai no precipício. Muitas vezes as pessoas falam, a gente não ouve, precisamos ser sábios, porque dizem que o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Se deu errado com o povo de Israel quando trocaram a adoração, se deu errado para eles, se eles foram parar na mão dos inimigos, se eles sofreram, foram saqueados, foram roubados, foram hostilizados suas famílias, muitos foram levados cativos, suas filhas, conosco não vai ser diferente. E se deu errado com eles porque eles trocaram a direção, a sua adoração, por que eu vou trocar a minha? Por que eu vou deixar de confiar em Deus para confiar em Baal? Somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E Gideão fez esse questionamento e eu achei isso interessante, porque era um jovem inexperiente. Por que, Senhor? Se o Senhor fez tanta coisa por nós, e por que hoje nós passamos por isso? Ele não entendia o porquê. Estava diante dos seus olhos, mas ele não conseguia ver. E a palavra de Deus diz, Deuteronômio 7, versículo 6, eis o porquê. Deuteronômio 7, versículo 6, por gentileza. Porque povo santo és, e ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosse o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Eles tinham uma promessa, irmão. Ele era uma menina dos olhos e não entenderam isso. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. Mas nós estamos bem-aventurados, irmãos, porque nós não vimos e cremos. Nós acreditamos. E por eles rejeitarem, a salvação se estendeu a nós. E hoje o povo de Deus, o Israel de Deus, não são somente os israelitas, mas é todo aquele que clama ao nome do Senhor. Eis aí o Israel de Deus. Povo peculiar de Deus, povo da promessa, povo herdeiro, povo que vai morar no céu. Nós herdaremos, porque ele disse que eis que vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor para cantar aquele louvor, que nós vamos colocar em prática, irmãos, aquilo que aprendemos nessa casa, porque nós temos visto que a palavra que desse altar é deferida à igreja, não é palavra para massagear ego, não é palavra para negociata, não é palavra com fim lucrativo, não, é a verdadeira palavra de Deus. E Amós disse que haveria um tempo que o povo teria fome e sede, não fome e sede de pão e água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Existem lugares aí que dizem que estão pregando a palavra de Deus, mas o povo que lá está faminto, porque não é a palavra de Deus que está sendo pregada, é a palavra do homem. Mas a palavra que sacia a fome, a palavra que traz paz, traz segurança, traz maturidade e alegria, a verdadeira palavra de Deus. Essa que traz segurança para aqueles que creem. Aleluia, Jesus.
E assim, Gideão, com 300 homens, venceu um exército numeroso como a areia da praia. Só o Deus de Gideão pode fazer isso. Só o seu Deus pode fazer isso. O impossível, só o seu Deus pode fazer. Amém? Glória a Jesus.